Boa tarde, vocês vão entrando aí, já marquei algumas pessoas. Vocês acabaram de ver um registro que nós fizemos agora, de frente ao novo atacadão que abriu ali ali na Rio Santos. Vamos lá, vamos entrando em nome de Jesus, porque a gente precisa falar de algo importante. Em nome de Jesus. Vamos ver quem tá aí online. E depois que vocês vão entrando, vão também compartilhando. Boa tarde, em nome de Jesus. Vamos lá, pastora Rosane. Entrou aí agora. Vamos entrando. Vamos lá. Porque a coisa ela é complicada, a coisa ela é séria. Né? E no que nós falamos, né, a respeito da denúncia, porque nós não podemos ficar calados, omissos, diante do que está acontecendo nessa cidade de Angra dos Reis. E eu acredito que não somente em Angra dos Reis, acredito que boa parte, né, de cidades aqui do Brasil, conforme até o nosso presidente tem falado a respeito disso, direto, batido na mesma tecla, e as pessoas, elas têm umas estando, no caso, concordando, e muitas estão ali se opondo, lutando, falando que isso é loucura. Então, o que nós queremos é justamente fazer uma pergunta, né, a prefeitura, ao prefeito, até mesmo o secretário de saúde de Angra dos Reis, o que eles estão alegando, né, para que eles possam manter o comércio fechado, o que eles estão alegando para até manter as igrejas fechadas, você que é pastor, né, que foi impedido de fazer os cultos na sua igreja, porque eu estou aqui denunciando como pastora. E aí é um caso que, na verdade, para mim, essa questão, ela importa, mas eu também estou aqui compartilhando também dessa denúncia e também trazendo também a questão dos comerciantes, porque quando nós tivemos aquela visita lá na igreja, os comércios em volta, pequenos empresários, pequenos comerciantes que têm os seus bares ali, os lugares onde vende comida, foram ali inibidos, foram ali fechados. Inclusive aqueles que foram lá na igreja, não, nós vamos ali também, vamos fechar ali também. E aí qual é a primeira coisa que essa moça, que foi juntamente lá com a vigilância sanitária na igreja, a primeira coisa que ela alegou, até porque não estava acontecendo o culto, estavam na porta da igreja fazendo oração. Na porta da igreja. E ela chegou já mostrando ali a indignação dela. Olha, foram pegos no flagra, porque vocês estão de mãos dadas, e isso aqui não pode aglomerar-se. Então a nossa pergunta é, vocês estão dando como desculpa esfarrapada o quê? Aglomeração. Aí a gente vai agora no mercado e eu gostaria de perguntar ao prefeito dessa cidade. Eu falei, como é que nós podemos aceitar que já que temos, né, porque posto de gasolina, supermercados, isso daí, né, convém manter aberto, porque afinal de contas, como a funcionária ali da vigilância sanitária comentou, não, mas se trata de alimento, então é necessário. Não, a questão não é essa. O que vocês estão alegando para poder fechar é aglomeração. E é isso que eu quero entender, porque não tem burro aqui não. Não tem gente ignorante aqui não. Se está sendo alegada aglomeração, então todos os lugares que há aglomeração, nós precisamos inibir. Eu vi ali carro de polícia passar, eu vi ali uma quantidade ali de carros ali passando, inclusive até aqueles que trabalham para a prefeitura, que estão ali mobilizados ali, próximos ali, para poder ajudar na questão do trânsito ali. Vários carros entrando e saindo. A população, ela está fazendo o quê? Aquilo que na verdade foi colocado, foi exposto para que elas possam lá buscar alimento, e acredito que até quando se pensa na inauguração de algum tipo de estabelecimento novo, imagina-se muitos preços mais flexíveis, preços mais acessíveis, e as pessoas vão atrás disso porque elas não têm ninguém para poder colocar comida no prato delas. Então eu não estou aqui inibindo a população não, eu estou inibindo essa hipocrisia por parte da prefeitura, por parte desses que estão com esses argumentos aí, para poder dizer que tem que ficar em casa, o povo que não pode ter. Para que vocês estão fazendo isso? Eu gostaria de entender por que vocês estão colocando carros e tirando fotozinha. Por que vocês, por exemplo, na igreja, quando foram lá, pastora Rosane, deixaram bem claro, quando chegaram lá, não, já tirou foto? Para quê? Para mostrar serviço para quem? Porque se o que está se alegando é aglomeração, na igreja nem aglomeração tinha, os comércios fechados, todos os comércios fechados lá no centro da cidade. A gente está vendo uma quantidade de pessoas. Agora, por quê? O que é conveniente tem que funcionar. Nós queremos entender isso. E eu quero muito. As contas continuam chegando.
Não tem uma diminuição de valores de conta. As contas continuam chegando, os boletos continuam acontecendo. Não tem ninguém deixando de pagar suas contas. Então deixa-se de receber o valor para que fique em casa. Olha, então vai todo mundo ficar em casa e vai todo mundo ficando na sua casa. E as coisas vão chegando, as contas vão chegando e as cobranças vão chegando. E o 011 vai ligando, porque ninguém quer saber se você tem ou se você não tem. Né? Na hora de começar a colocar, não, fica todo mundo, você tem que entender, e quando a gente coloca contra, olha, eu quero ver se você vai deixar o seu respirador, tá repreendido. Tem respirador não, que respirador daquele que confia no Senhor é o ar puro que o Senhor prepara para nós, e é todo mundo pressionando, e é todo mundo colocando, para que você possa realmente ficar, para quebrar realmente a economia do país, para deixar realmente o povo precisando, o povo necessitado, a situação de um caos instalado, para que aquelas pessoas ali que estão buscando crescer cada vez mais, elas venham crescendo cada vez mais, e aquelas pessoas que não têm acesso, que não têm condição financeira, vão ficando cada vez mais necessitadas. São pessoas que estão em desespero, são pais que estão em desespero, são contas que estão chegando, são situações ali, luz que está... Eu estava falando com a minha irmã, quantas vezes a gente está vendo aqui passar caminhão aqui da Enel para poder cortar a luz, porque eles não querem saber não. Vão passando para poder fazer corte de luz, é corte de televisão, é corte de internet, porque não tem essa história não. Pagou, você tem, não pagou, não tem. E não tem como você pagar a sua conta se você está na tua casa. Se você está trabalhando o que o governo está colocando agora, e é até interessante para você ver se você faz parte dessas pessoas que vão receber esse valor, é um auxílio, é uma ajuda. Auxílio é uma coisa, a manutenção da tua renda é outra. E as pessoas estão todo o tempo em desespero, em histeria, totalmente amedrontadas, ficando nas suas casas, não é porque elas querem, não, porque estão com medo. É um caos instalado, é aquele momento, a gente estava vendo esses dias o governador falando, agora eu estou mandando, eu não estou falando mais não. A ditadura chegou, a ditadura que todo mundo fala que quem iria implantar seria o presidente. O governador lá, agora eu não estou pedindo não, agora eu estou mandando. Então tá bom, então manda. Manda o recurso para que as pessoas possam fazer e ficar nas suas casas e evite as aglomerações, as situações onde estão se apresentando agora. Então, está em uma igreja, adorando ao seu Deus, glorificando, buscando a cura, buscando ali as pessoas ficarem em paz, buscando as pessoas ficarem ali bem espiritualmente, emocionalmente, é aglomeração. Tem gente que fala assim, olha, idosos da nossa igreja, que a família fala assim, foi pegar o vírus, a pessoa vai no mercado, a pessoa vai no hospital, a pessoa vai no PAN, né, lotado de situação lá, nesses lugares. Mas se ela for na igreja, ela vai pegar vírus. Como se o vírus estivesse dentro da igreja. Se ela for em algum lugar, ela vai pegar, mas nesses lugares estipulados, ela não vai pegar não. Então, gente, vamos abrir o olho. Vamos começar a falar, vamos começar a colocar ali, abrir a nossa boca e começar a colocar ali a nossa voz, a nossa indignação, porque a população, ela unida, ela é mais forte, a população junto, ela é mais forte. É muito medo, medo de que é da verdade, a verdade liberta, a verdade faz com que você possa conquistar, a verdade faz a diferença na vida daquele que crê, e nós cremos e não vamos ver as pessoas padecendo não, estamos tendo necessidade muitas vezes na igreja de ter que ajudar, de ter que auxiliar, e fazemos com muito carinho, fazemos com muito amor, mas nós não aceitamos essas pessoas sendo totalmente constrangidas por esse caos que está se instalando, não só na cidade de Angra dos Reis, mas em muitas cidades aí. Então a gente precisa apresentar sim a nossa indignação, precisa apresentar sim, nós estamos aqui defendendo uma classe que não tem voz, é considerada como os invisíveis, né? Foi colocado, são os invisíveis, então a gente precisa juntar invisível e invisível porque está pequeno, mas quando ele se une ele fica grande e passa a ser visto e passa a ser respeitado. Nós não seremos mais chamados invisíveis porque estamos tomando posição, somos aqueles que estamos lutando por uma causa, daqueles que muitas vezes não têm voz, daqueles que muitas vezes eles não podem, não têm argumento, não têm nem noção daquilo que se pode fazer. Mas se a gente se une, eu tenho certeza de que a nossa voz vai ser ouvida sim, de que essas pessoas elas vão começar a pensar duas vezes, vai mexer com a igreja de Cristo, a porta que Deus abre ninguém fecha, vai mexer com o povo de Deus, o povo de Deus que é forte, o povo de Deus que é separado, que foi chamado, aonde toca prospera, aonde vai faz a diferença. Então estou falando, povo de Deus, fica quieto, cala a boca de Jesus, cala a boca do povo de Deus, fica seguro, fica fechado aí. Não, gente, vamos unir, vamos fazer a diferença, vamos lutar, porque esse propósito é o propósito de uma minoria que nesse momento não está podendo falar, que está constrangida, que está coagida,
e está sofrendo e está padecendo. Agora é a hora da gente poder trazer um evangelho da verdade, o evangelho da paz e poder viver a diferença e ver a diferença na nossa cidade. Não é um povo que abaixa a cabeça, mas é um povo que vai para a guerra, vai para a luta, porque certamente nós seremos mais do que vencedores. E nós temos que parar com essa questão do medo. Esse discurso do medo, ele é algo que você sabe que é abominável. Até pelo fato, a gente tá pondo a cara para bater aqui, irmão. E outra coisa, eu vou me dirigir agora, eu sou líder do ministério aqui em Angra, e eu não sei o que vai acontecer. E ó, tô um pouco me lixando para isso. Agora ficar passivo, você pastor, você tá vendo o que está acontecendo? Alegaram para você, pastor, que aglomeração não pode, que você precisa manter as portas da sua igreja fechada, porque é aglomeração de pessoas. Agora eu pergunto para você, aceitar esse tipo de situação a gente pode? Quer dizer, a gente pode ficar, estamos correndo, estamos indo buscar denúncia, e vamos denunciar, vamos fazer live ao vivo, passou o carro de polícia lá, e não tenta tentar parar a gente não, porque nós estamos num momento de democracia, onde as pessoas têm liberdade de expressar a indignação. Porque já que se faz algo, tenha só uma só via. Essa coisa de uma hora fala uma coisa e faz outra, pra gente não funciona isso. Não dá pra funcionar isso. Então quer dizer, todos nós agora cruzamos os nossos braços e então ficamos aqui esperando, porque afinal de contas é uma ordem. Olha, aí vem aquele bando de pastores que vem me falar, desculpa, meu amigo pastor, meu colega pastor, mas eu tô respeitando porque a Bíblia diz que nós temos que obedecer aos governantes. Eu tô obedecendo o presidente da República. Porque ele não está conivente com isso que está acontecendo, não. E todos nós que fomos lá para a rede social, para que nós começássemos ali a fazer uma campanha para que nós pudéssemos eleger o nosso presidente, pastores, bispos, e ali deram a cara para bater e colocaram ali as suas caras e começaram a movimentar o povo para poder nós elegermos o presidente que estava em impossibilidade de fazer campanha corpo a corpo naquela situação. Cadê agora esse mesmo povo que o presidente está falando, que tá vendo que está tendo um golpe aí, um oportunismo em volta de tudo isso? Ah, meu irmão, mas eu tenho certeza que a verdade vai vir à tona. Eu tenho certeza que nós vamos saber da verdade e vai ser vergonhoso. Sabe por quê? Se eu tiver que perder, agora eu vou perder. Se eu tiver que ser presa, agora eu vou ser presa. Aí eu vou perguntar, tá me prendendo por quê? Qual a alegação para você prender? Por expressar aquilo que de fato... Ah, nós precisamos encontrar alguém para ser responsável. Então, prefeito, você é conivente e responsável pelo que está acontecendo agora, porque está permitindo que aglomerações aconteçam em todos os lugares e eu não vejo vigilância sanitária e vem com esse discurso para boi dormir, dizendo que mas é lugar que as pessoas precisam comer. As pessoas precisam ter respeito, serem respeitadas. É isso que as pessoas precisam, serem respeitadas. E não manda a gente lá na igreja não para encher a paciência não, com grosseria não, dando carteirada em pastor não, falta de vergonha na cara é o que falta. Porque na hora de enfrentar bandido, traficante não vão não, mas na hora de ficar querendo bater em igreja e mostrar servicinho, tirar fotozinha para poder mostrar que estão trabalhando. Eu passei agora no UPA aqui, onde colocaram ali aquele acampamento ali vazio, não tem ninguém lá. É um lugar, uma estrutura que montaram para nada. Estamos vendo, nunca vimos hoje, nós estamos vendo pessoas pelo Brasil toda denunciando e falando a respeito dos hospitais. A maior parte dos hospitais estão vazios. Quer dizer, praticamente não está nem se gastando mais com saúde pública, porque só se fala e fica em casa. A gente está vendo aqui, eu postei um vídeo agora há pouco, que o pastor Silas Malafaia colocou a respeito do Fantástico, essa globo infernal, globo lixo, que as pessoas têm que começar a entender que é um lugar que só vai estar proliferando o tempo inteiro uma mentira para levar as pessoas a ficarem mais acorrentadas ainda. Nós não estamos aqui preocupados. A pessoa fica aqui discurso, mas igreja somos nós. Então seja você a igreja que tu quer ser. Agora eu vou ser a igreja que Deus me chamou para ser. E a igreja que Deus me chamou para ser não é para ficar escondido dentro de casa não. É para estar justamente fazendo o que nós estamos fazendo agora. Porque deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. E eu quero que você marque muito bem isso que eu estou falando para você agora. É fácil. Não, agora nós estamos num tempo onde vamos ficar em casa, congregando em casa. Eu vou falar para você uma coisa muito clara. Durante muito tempo, no processo que nós temos com as portas abertas na comunidade, olha, nós vimos chegar pessoas ali loucas, que nenhum manicômio queria essas pessoas. Aí eu pergunto pra você que é igreja em casa, se bater um louco desse na tua porta, vai abrir a porta pra ele?
Se bater um louco desse como bateu lá na igreja, porque a igreja tem que dar agora a cesta básica para as pessoas, que a igreja, quem tem que fazer isso não é a igreja não, porque a igreja faz um papel muito, mas muito importante para poder justamente dar o auxílio e fazer o que muitas dos meios não conseguem resgatar e não conseguem recuperar. Tivemos pessoas que chegaram na igreja lá, louco, foram mandadas embora, porque ninguém conseguia resolver com capuz, e chegou lá, nós pegamos aquelas pessoas ali, começamos a restaurar, através da oração, através do carinho, do amor, essas pessoas. E olha, você não fica com essa parafernália também não, porque quantas pessoas que conhecem a gente sabe muito bem, quantas vezes passagem de ônibus, quantas vezes ajuda de custo, quantas vezes nós até aluguel, cesta básica, nós fazemos isso, mas a igreja não precisa ficar falando o que faz não, porque quem está lá dentro e sabe o caráter que tem, aqueles homens que estão pastoreando e lutando, não precisa ficar dando aí nenhum tipo de explicação não. Nós sabemos o trabalho que fazemos, é por isso que viemos aqui para dar cara mesmo, para bater. E eu vou dizer uma coisa para você. Somos igreja em casa. Deixa vir, então, lá batendo na porta da tua casa. Então, o cara que tá lá com a família destruída, o traficante que entra lá, o matador que entra lá, porque nós temos casos assim, o viciado que entra lá, vai bater na porta da tua casa. Você vai abrir a porta da tua casa para poder cuidar deles, como a igreja faz. É um lugar específico para que essas pessoas possam chegar e possam ser ali levadas a uma responsabilidade. Elas são levadas a entendimento que elas não precisam ser escória da sociedade, elas não precisam ser escravos de vícios, escravos dessa loucura, escravos desse oportunismo maligno, satânico, não, que elas podem voltar a ter dignidade. Aleluia. Nós temos pessoas que chegaram ali, elas passaram, cresceram, desenvolveram, tava louca, famílias inteiras sendo restauradas, e tu não fica essa parafernália pra cima de mim, não. Quer ser igreja em casa? Palminha pra você, vai ser igreja na tua casa. Agora seja principalmente igreja pra sustentar o que muitos ministérios fazem, e que na tua casa você não vai poder fazer não, porque eu garanto pra você. Então para de ficar coberto e achando graça nessa história da porta da casa de Deus fechada. Isso é inadmissível e nós não podemos ficar passivos a isso. Mas olha, eu não vou fazer não vou me envolver nessa história não, porque afinal de contas eu conheço o prefeito, sou amiga do prefeito, eu não sou amiga de ninguém, eu sou amiga de Deus. Nós vamos entender uma coisa, meu irmão, politicagem, esse tipo de politicagem se age com coerência. Nós somos os primeiros a apoiar e dizer, não, tá certo, vamos apoiar, mas isso aqui é uma incoerência, é uma hipocrisia, o que nós estamos vendo aqui. É uma gestão que não existia até um tempo atrás e todo mundo reclamava, todo mundo perguntava, cadê a gestão pública de Deus? Onde estão eles aqui? Não estavam aqui. Então agora a gente começa a ver essa banda de conversa fiada pra gente poder ficar aqui agora, todo mundo parado dentro de casa e achando, eu não tô parado em casa. E onde tiver a gente vai denunciar, sim senhor. Sim senhor. Porque estamos cansados. E outra coisa, não vem com conversinha fiada não, para poder aí insultar ou falar, ou vem com fake para poder insultar, porque da medida que vir vai voltar também. Porque tem muita gente que até entra na página, pastora Rosane, para ficar espionando, manda pro prefeito, pode mandar, manda pro secretário, pode mandar, eu quero ver o que eles vão alegar. Sabe por quê? Porque é aglomeração. O que vocês estão alegando é aglomeração. E o que nós estamos aqui falando é que não tem nenhum palhaço aqui não. Porque onde tem aglomeração não pode. Não é isso que a funcionária lá, não foi isso que os policiais que peitaram meu marido lá, que chegaram cheios de arrogância e prepotência pro meu marido, querendo peitar o meu marido. O que é isso? Vocês mexeram com a pessoa errada. Vocês podem estar certos. Eu defendo uma classe, eu tô defendendo aqui, não é minha igreja não, eu tô defendendo aqui a obra de Deus, eu tô defendendo aqui o evangelho de Cristo, que não pode fechar a boca na hora dessa não, não pode ficar escondido numa hora dessa não, porque se todos fôssemos unidos, a gente vai falar, chega, basta, porque ninguém assume a responsabilidade quando nós estamos perecendo aqui não. Ninguém vai para poder vir pra gente e falar assim, o que vocês estão precisando? Ninguém faz isso não, meu irmão. E teve um comentário aqui agora que a moça falou assim, vamos deixar nas mãos de Deus. Nas mãos de Deus já está. E Deus conta com homens e mulheres que tomem posição para fazer a diferença. Quando Deus, se você pode olhar na Bíblia, Deus poderia ter mudado a situação do mundo, Deus poderia ter mudado a situação, não ter usado nem Gideão, não precisaria ter usado Josué, não precisaria ter usado Moisés, mas Ele precisa sim usar pessoas que estão dispostas a fazer aquilo que Ele chamou. Se Ele nos chamou para fazer a diferença, nós vamos fazer a diferença. Se Ele te chamou para ficar em casa esperando alguém fazer alguma coisa, fique em casa e espera alguém fazendo alguma coisa. O que a gente não pode é calar na hora que Deus manda falar. A gente não pode ficar de braços cruzados e vendo essa situação, porque nós temos um povo, nós temos ovelhas, pessoas que
que estão sofrendo, pessoas que estão muitas vezes pagando um preço pela omissão, porque estamos abaixando a cabeça esperando, deixa Deus fazer, Deus já está fazendo, Deus já fez, a parte dele ele já fez, e está na hora da gente começar a tomar posição e pegar para nós a responsabilidade. Nós precisamos ser responsáveis, porque seremos aqueles que viverão a consequência da nossa omissão, seremos aqueles que iremos sofrer e ver as nossas ovelhas, aquelas pessoas que estão conosco chorando, passando dificuldade, passando sufoco, enquanto a gente está lá de braços cruzados, sentado na nossa casa e falando, olha, deixa Deus fazer. Olha, Deus vai fazer alguma coisa, Deus já está fazendo, Deus está conosco, e nós precisamos sim tomar posição, nós precisamos sim fazer alguma coisa, porque nós não vamos aceitar ver o nosso povo passando sufoco, ver o nosso povo perecendo, ver o nosso povo todo o tempo chorando pela miséria, porque Deus não chamou o povo dele para ser miserável, mas ele nos chamou para poder fazer a diferença, e é isso que a gente precisa começar a entender. Não basta ser evangélico, não basta frequentar a igreja, basta ter chamado. Se Deus chamou, e você vai fazer, você vai tomar posição. Deus chama pessoas para interceder, Deus chama pessoa para poder ir, Deus chama pessoa para poder orar. Cada um vai tomar uma posição, e essa é a hora daquele que foi chamado para tomar posição, tomar essa posição e fazer a diferença. E é para isso que nós fomos chamados, e é isso que nós vamos fazer. E deixa eu falar uma coisa, pastora Rosane. E por que surgiu uma indignação do meu coração? Porque, amigo, deixa eu falar uma coisa para você. Nós já estamos já recebemos já 2 notificações. Se fala assim, a igreja que já está mais sendo bombardeada é a nossa. Então a gente já levou essa notificação, teve a multa aí, não tem para onde recorrer porque não tem advogado. Então assim, a questão toda, Amém, e o que nasceu uma indignação no meu coração foi no dia seguinte, porque meu marido recebeu e meu marido continua fazendo o que Deus mandou ele fazer. Aleluia. Meu marido estava na porta da igreja. E sabe o que me surgiu a indignação? Foi ver os comerciantes, os pequenos comerciantes da porta da igreja, eles estão vendo que meu marido continua, que nós continuamos lutando ali, nós não estamos parando, e ele continua todo dia. Tem gente que está denunciando a gente direto, e a gente vai continuar. Todos esses homens que têm aí seus comércios, foram fechados, foram na porta da minha igreja falar com o pastor, e falou, pastor, isso é inaceitável, pastor, porque foram lá, e nós estamos aqui. Agora eu não estou aqui para defender a igreja não, cada pastor vai fazer a tua parte, porque a minha parte eu estou fazendo. Eu estou aqui para defender e para poder representar também aqueles pequenos comerciantes que foram na porta deles lá e mandaram fechar. Eu vi aquele homem sentado na porta dele, olhando para o céu e perguntando, Deus, o que eu vou fazer? Será que você tem ideia o que é isso? O outro do outro lado da rua que vendia comida, foram lá e fecharam a porta dele. Eu poderia pensar assim, pastor, você tá chateada porque, irmão, já mexeram já a segunda, terceira vez, e vão mexer quando tiver. Eu não tô preocupada não, eu tô preocupada com gente que não vai ter daqui a pouco o que colocar na mesa. Eu tô preocupada com pessoas, que é muito bonito falar, fica em casa você, e depois você vai utilizar o serviço daqueles que não podem ficar em casa. Isso é uma hipocrisia. E eu vi aquele homem lá, os homens foram na porta lá e foram falar, pastor, nós não podemos aceitar isso, pastor. Não, o que a gente vai fazer, pastor? A gente paga aluguel aqui, a gente tem que levar comida para casa, pastor. E eles conversando com o pastor. E o pastor ali falando, mas a gente vai vencer. E não é, e ali era um bar, e olha, era um bar, tinha um bar do lado também da igreja, um bar onde as pessoas vão ali para aquilo. Mas fechou o bar, irmão. A gente não está aqui para defender nenhum tipo de escolha, estamos para defender uma coerência. E o que foi alegado? Não pode, porque não pode ter aglomeração. Aí me permite um negócio desse. Aí o pequeno comerciante é um bar. A pessoa fala, mas bar, pessoas vão ali e bebem, problema é delas. Nós estamos falando de um homem que está ali no ganha-pão dele. Amém. E nós estamos ali lutando e falando para vocês, nós não podemos aceitar isso. Nós vamos respeitar o dono do bar, vamos respeitar o dono do restaurante. Olha, eu falei com um comerciante, dono de restaurante, que ele tá ali, ele falou assim, pastora, olha só, eu tenho que pagar os funcionários que dependem disso aqui para poder viver. Vieram aqui, me trouxeram várias notificações, já vieram aqui, acho que não sei quantas vezes já vieram aqui, pastora, para poder fechar o meu estabelecimento, mas eu preciso dar o que essas pessoas precisam aqui para comer dentro de casa, porque depende, eu não posso parar isso aqui não, eu não sei o que vai acontecer. E ele falou assim, poxa, ele luta até contra uma enfermidade, ele falou assim, eu preciso continuar trabalhando. Então o que as pessoas estão lutando é porque elas querem trabalhar, é porque elas querem fazer a parte delas. E é triste e saber que tem pessoas que têm voz e pode muito bem, sabe, ir fazer, não vamos aceitar essa bagunça aqui não vamos aceitar essa mentirada do inferno aqui não, essa hipocrisia do inferno aqui não vamos aceitar isso. E olha só, você tem uma pandemia,
Se tem algo que realmente é comprovado, porque até agora eu não vi ninguém provar que realmente a pessoa ela morreu por causa desse coronavírus. Em Angra não tem nenhum caso de óbito por coronavírus. Não tem. As pessoas aí falam assim, mas tem um teste rápido. É interessante que o que as pessoas estão falando, né? Olha, da onde veio o teste? Eu não quero saber. Eu quero saber que muita coisa estão se falando hoje sem ter provas, sem provar que realmente é por isso. É como nós temos falado, parece que ninguém morre de mais nada. Estão tão preocupados com a morte e parece que ninguém morre mais de mais nada. Agora só tem esse discurso dia e noite. Tá ficando cansativo isso. E enquanto isso, nós queremos saber o que está por detrás disso. Porque já ficou brincadeira. Aleluia. Se é tão grave e eles sabem que é grave, então por que se o que eles alegam aglomeração, eles estão permitindo? A minha pergunta é essa. Eu não vou contra a nenhum tipo de decreto, nenhum tipo não. Mas qual é a alegação? Se é aglomeração, vocês estão indo contra aquilo que vocês estão pregando. Quer falar alguma coisa, pastor? Não, é exatamente essa situação mesmo. Estamos juntos nesse propósito aí e é isso que nós queremos saber. Aglomeração é aglomeração em qualquer lugar. Aglomeração é aglomeração na rua, é aglomeração no bar, é aglomeração no mercado, é na igreja, é aonde for. Por que a aglomeração de um lugar pode aglomerar? Ah, não, mas é porque as pessoas têm que comer, realmente. Tem gente que tem necessidade de comida, tem gente que tem necessidade da fé, tem gente que tem necessidade lá do bar. Cada um tem sua necessidade. E é isso que a gente precisa começar a entender. Se for para fechar, fecha tudo e traz para as pessoas aquilo que elas precisam. Se for para poder fazer uma situação onde as pessoas, não, está muito grave a situação. Vamos ser inteligentes, vamos analisar. Vamos começar a pensar e deixar de ser manipulados por pessoas que estão mais interessadas na candidatura do que na vida de pessoas realmente. E falam, olha, mas são vidas, essas vidas estão no SUS há muito tempo. Essas vidas estão na rede pública há muito tempo e que esperam ali 1, 2, 3, 4, 5 meses para receber o resultado de um exame. E quando vai sair o resultado do exame, já estão a óbito. Isso daí já está acontecendo há muito tempo. Então vamos abrir os olhos. Vamos começar a abrir os olhos e buscar a direção de Deus, discernimento de Deus e não aceitar a armadura que está sendo imposta. A armadura de Saul não vai caber em Davi. A armadura de mundano não vai caber naquele que é cheio de Deus. Aleluia. Não vai caber naquele que é cheio do Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão alegando. Por que estão alegando? Por que alegaram que o gigante era grande? Porque não tinham visão de Deus. Mas aquele que tinha visão de Deus, ele entrou na situação e mudou aquela história. Está na hora dos Davis dessa nação entrarem nessa situação para poder mudar a história. Indagar, questionar, buscar conhecimento, buscar direção, buscar discernimento. E eu tenho a certeza de que juntos nós somos muito mais fortes para a glória de Deus. É verdade. E outra coisa, para deixar muito bem claro aqui, é que nós sabemos que existe algo bem forte por detrás disso. Mas uma coisa que eu vou falar para você que crê. Eu não estou falando para você que não crê, não. Para você que tem a tua ideia aí, que já foi manipulada a tua mente. Eu tô falando para pessoas também que gostam de ficar em casa sem fazer nada não. Porque eu tenho certeza que a gente tem um povo que gosta de trabalhar. Porque o trabalho dignifica o homem. E eu acredito que a ociosidade e ficar sem fazer muito mais, causa uma enfermidade muito maior do que se nós estivermos ativos. Porque temos vida e não podemos ficar aí parados. Porque não é essa a educação e não é essa o conceito. Principalmente num lugar onde nós temos um país como o nosso. Onde nós temos visto, se você olhar o teu presidente, porque queira ou não, é o teu presidente também. Aí eu não vou ter, ele é o teu presidente, ele é presidente da república, não queira ou você não queira. Se fosse qualquer outro, seria o presidente, não tem como mudar isso não. Goste ou não goste, mas é o presidente da república, o atual, o vigente. Então a gente tem que respeitar e saber que ele agora, olha só, esse homem tem trabalhado dia e de noite. Dia e de noite. Nós temos ficado até madrugada, tem hora que a gente não consegue no dia seguinte, nós ficamos tomados e despertamos e estamos vindo uma tensão tremenda, porque o embate está sendo forte e todos querem parar aqueles que estão fazendo o quê? Que estão buscando despertar, abrir a tua mente, abrir o teu entendimento. Então assim, eu não concorde, fica com o seu critério aí, não concorda, faz o seguinte, vai lá, tem um lugar escrito assim, ó, excluir, bloquear, você vai bloquear, não concorda? O problema é teu. Mas depois, eu tô só falando uma coisa, depois que acontecer tudo, porque a verdade vai vir à tona, depois de toda essa falcatrua que tá envolvendo esse negócio aí, vir à tona, não vem com aquele discursinho pra boi dormir não. Porque o mais chato é depois. Mas é porque, olha só, se você tem um princípio, defenda ele até o fim. Se você tem uma visão, não fica aqui o tempo inteiro mudando de visão, não. Porque dependendo da circunstância, então eu vou crer ou não vou crer. Tá todo mundo vendo o que tá acontecendo, mas parece que tá todo mundo fazendo vista grossa. Tá todo mundo achando que essa situação, aí vem uns discursos,
não, porque se alguém morrer, tem gente morrendo. O que nós estamos falando? Aglomeração e de morte. Tem gente morrendo por outras causas neste momento. Tem um índice altíssimo de mortes acontecendo neste momento. Não passou a se isentar as outras causas de morte para que nós venhamos vigorar apenas uma causa única, que seria coronavírus. Aí já é muita coisa para a cabeça da gente. É como se ninguém morresse mais de acidente, de câncer, não é nada, agora só coronavírus. Então a gente começa a observar, está se lutando por vida, vírgula. Está se colocando essa questão pelo fato da aglomeração, vírgula. Porque dependendo do que acontece, não estão tendo nenhum tipo de preocupação. Então muda o discurso, tá ficando chato. Hoje a gente recebeu a proposta, falaram pra gente se a gente quisesse, estavam ali confeccionando máscaras para poder doar. Ó, nós estamos doando máscaras, se vocês quiserem as máscaras para poder doar, nós não precisamos de máscaras, o que nós precisamos é ter o revestimento espiritual. Se você tiver o revestimento espiritual, comece a entender, as pessoas estão querendo se promover, eu estou fazendo caridade. Eu estou fazendo caridade, as pessoas querem sempre tirar proveito num tempo onde as pessoas estão desesperadas, onde elas estão enfermas emocionalmente. Olha, eu vou dar para vocês, eu não estou vendendo não, eu estou dando, viu? Olha, vou confeccionar e aí se vocês quiserem é só falar, porque eu vou dar para vocês. O que nós queremos é um povo saudável, o que nós queremos é um povo com uma mente sã, com uma mente consciente daquilo que está vivendo, daquilo que está fazendo, é um povo que pensa, um povo que é inteligente e que não é levado simplesmente por uma minoria que está querendo ganhar vantagem em cima daqueles, quando eles olham para nós, população, olham para nós como se fôssemos números, como se fôssemos oportunidade de voto, como se fôssemos aqueles que eles irão poder conduzir para poder levar cada um como gado, né, para colocar ali no seu, naquela situação ali de ser comandado, de comer capim, de passar situação e produzir. Nós precisamos começar a entender. Fomos chamados para produzir, sim, mas fomos produzir fé, produzir para Deus, para fazer a diferença nessa nação que muitas vezes está chorando, que muitas vezes está sofrendo e não tem condição de lutar por ela mesma. E vamos juntos nesse propósito. Eu tenho certeza, Renata, eu entendi a sua posição, a sua colocação, mas foi interessante posicionar dessa forma, porque muitas pessoas estão levando para esse outro lado. Para o lado, eu estou querendo me esconder, eu estou querendo, olha, Deus vai resolver a situação, se a gente tomar posição, já está mais do que resolvido. É isso que a gente precisa buscar em Cristo Jesus. E outra coisa, a gente também traz agora a questão, né, porque o que é o papel dos vereadores? Não é fiscalizar o trabalho do prefeito? Não é saber se está tudo realmente correndo? Eles são representantes de um povo. E eu fico vendo agora a passividade que se existe. Parece que existe um complô, parece que está todo mundo concordando, porque eu vejo gente aí entrando para poder se promover e ganhar aí uma oportunidade para poder ali lançar campanha para 2022, não, 2000, agora, né, porque parece que vai ter campanha agora, não sei, o prefeito vai ser agora, não sei, eu não tenho ideia, porque essa coisa de política eu não acompanho, mas já estão lançando a sua candidatura, estão mostrando algumas coisinhas, até mesmo se opondo a prefeito, para depois, vamos parar com essa palhaçada. O que a gente precisa começar agora é buscar um meio de renovação. É sempre as mesmas caras em Angra dos Reis. Sempre as mesmas conversas fiadas. Aí às vezes chega um novo e se filia ao antigo. É que não adianta de nada. Novo é novo, novidade é novidade. É necessário renovar. É necessário pessoas que venham com uma mente diferente, com pensamentos diferentes, com necessidades diferentes, que tenham uma visão do povo, a visão do povo de Deus. Não adianta, a pessoa ela tem uma visão ali, ela tem ali uma mente aberta, uma mente nova e vai se filiar àquilo que é velho, é como aquela palavra, né? Do vinho novo no odre velho. Não adianta nada, tem que ser tudo novo, vinho novo, odre novo, mente nova, né? Pensamento novo, projetos novos. O projeto que não foi colocado no passado não vai ser colocado agora. É começar a entender, não adianta malícia, não adianta visão, não adianta querer todo o tempo buscar para si um ganho pessoal. Está na hora de começar a lutar por um povo, está na hora de começar a lutar por uma nação, está na hora de começar a entender que tem pessoas que estão confiando, estão dependendo ali, estão querendo que pessoas falem por elas. E é isso que a gente precisa começar a entender. Ah, vota em mim, qual é o seu projeto? Ah, quantas vezes você foi eleito? O que você fez até hoje? As pessoas elas não estão... Ah, o que eu vou ganhar? Você vai me dar uma cesta básica? Vai me dar ali a construção ali de uma situação? Não, querido. O que você fez até hoje? Qual foi o projeto? Qual foi a situação? Vamos ver, vamos pesquisar, vamos procurar. Ah, não tive oportunidade. Qual é o seu projeto agora, a partir de agora? E qual é a base que você tem para colocar em prática o seu projeto? E o que visa isso? O que o povo ganha com isso?
Aonde você mora? Porque tem prefeito que nem na cidade mora. Olha, eu vou lá, vou trabalhar e vou para minha cidade. Quando ele mora numa cidade, ele sabe a dificuldade que a cidade tem. Ele sabe ali os recursos que a cidade não tem. É isso que a gente precisa começar a entender. Vamos começar a perguntar, vamos começar a pesquisar. Ah, não, vamos associar um novo com o velho. Não adianta, não adianta. Já está com a mente comprada pelo velho. É tudo novo, é votação nova, é vereador novo, é prefeito novo, é tudo novo. Aí a gente vê lá um presidente, né, que entrou agora, ele não tinha um tempo de caminhada, mas foi alguém que chegou com vontade, chegou alguém para poder mudar essa nação, para poder transformar a situação desse país. E detalhe, quando nós pensamos assim, quando ela está falando a respeito, né, do vinho novo, no odre novo, por que a gente fala isso? Porque enquanto tiver uma velha ali, uma velha política ali, quando tiver pessoas antigas ali, porque fazem conchavo, e a gente sabe muito bem que é tudo uma manipulação. Então a gente começa a pensar que a política, eu vejo a política hoje e gostaria de ver a política de uma forma diferente, mas se provasse pra gente o contrário, mas não é assim. É tudo uma ordem de benefício. Então a gente vai fazer o seguinte, já vai ter tantos cargos comissionados, não é assim que fazem? Tantos cargos comissionados, pega um grupo de pessoas que vão trabalhar, essas pessoas vão ser pontas de trabalho em algumas comunidades, e essas pessoas vão usar a popularidade que tem nas comunidades. Olha, eu vou garantir depois, se eu entrar, a tua vaga para você poder trabalhar lá dentro. E o mais interessante é que quando se pensa numa união de pensamentos, onde ali o prefeito, os vereadores, todos entram num consenso, é porque alguma coisa não querem perder. Eu quero que você saiba, com Deus é o seguinte, com Deus a gente precisa perder. Aquele que perder a sua vida ganhará, e aquele que ganhar a sua vida vai perder a sua vida. Então, o problema é essa questão de haver sempre interesses envolvidos em tudo. Bom, se eu abrir minha boca, porque a opinião popular vai massacrar você. Entenda que você vai se opor e vai nadar contra a maré. A opinião popular vai massacrar você, vão estraçalhar, e principalmente hoje através da rede social, onde a maior parte das pessoas que tem boca ela não tem rosto. Pessoas muitas vezes que se escondem, elas não têm coragem de falar na cara, mas elas vão para uma rede social e viram valentões em redes sociais para poder massacrar com gente que está apenas tentando denunciar. Porque o que nós queremos é que as pessoas pensem. Se você conseguir pensar por você mesmo, se você conseguir ter um pensamento, uma reflexão pessoal, segundo os princípios que você defende, sem estar sendo levado pela cabeça de ninguém. Não estou aqui impondo para você uma ideia, impondo para você uma lei, dizendo para você que tem que pensar como a gente. Não, eu só estou apenas lançando uma oportunidade para que você possa pensar, reflita acerca de tudo que está acontecendo e tire a tua conclusão. A pior coisa que se existe hoje, quando nós imaginamos os benefícios que se dão hoje para as pessoas, porque elas começam a ficar totalmente sedentárias, elas começam a ficar todo o tempo dependentes de governo, um povo, olha, eu vou falar para você uma coisa, meu irmão, e eu posso falar com conhecimento de causa. Eu passei muitos anos fora do Brasil, mas quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não tinha emprego quando eu cheguei aqui no Brasil, eu fiquei 3 meses desempregada, e eu me lembro que buscando trabalho, indo colocando meus currículos, eu fazia bolo, fazia pão, colocava aqui, ó, eu sempre falei isso com muito orgulho, eu colocava no meu braço o tabuleiro, eu ia sair para vender, eu fazia R$100 diário. Eu nunca precisei de nenhum tipo de recurso de governo, não. Nenhum tipo de bolsa, auxílio do governo, não. Porque quando cheguei aqui, eu regacei minhas mangas com meu marido, com a minha mãe, e nós fomos trabalhar na rua. Conseguimos lá uma forma de poder, por 3 meses depois, eu já estava trabalhando, empregada, e com mais 6 meses já estava numa multinacional. Então eu sei o que é lutar. Eu sei o que é você sair do zero e você não aceitar benefícios e ser comprado por meios que nós sabemos que poderiam estar sendo revestidos aí, muito dinheiro que se dá para muita gente não ter educação, porque as pessoas começam muito cedo. A gente vê hoje um país onde as pessoas saem muito cedo da escola. A maior parte das pessoas tem que trabalhar cedo. São raros hoje você vê pessoas que vão terminando os seus estudos. Muitas pessoas defendem o governo que defende hoje porque tem benefício do governo. Porque eu garanto que se não tivesse, e nós nunca precisamos de benefícios nenhum, e nunca vamos precisar. Eu não sou uma pessoa que sou favorável a pessoas de Deus, a pastores, se elegerem a cargos políticos. Sabe por que eu falo isso? Porque quando chega lá dentro, eles não conseguem impor os seus princípios lá dentro. A manipulação que se existe lá dentro, ou você vai fazer um jogo do que está ali, ou tu vai ficar, vai ser jogado pra fora. Eles vão dar um jeito de, tirar você pra fora. Então se faz um jogo muito, muito covarde o que se fazem ali dentro. Ninguém, ali é como se fosse um lugar ali onde as pessoas ficam ali, ou elas seguem aquilo que tá ali, ou elas estão fora. Então é interessante, quando nós vemos situações como essa, que nos traz vergonha. Você vê o próprio presidente, tem lá o Senado lá, né, que tem que votar lá e todo mundo trabalhando contra ele. Você vê os deputados lá dentro,
dentro é um falando e o restante xingando. É uma vergonha o que a gente está vendo, porque se todos estivessem na mesma direção. Nós vemos hoje a quantidade de faculdades hoje que dizem que visam facilitar para as pessoas, para que através do EAD, desse método à distância, nós possamos dar condições para que muito mais pessoas, as faculdades hoje estão buscando meio de se sustentarem, meio de manter suas portas abertas com os recursos provenientes de pessoas que até mesmo a estrutura nem é muito utilizada, porque a maior parte é através de um portal da internet, onde ali vai se formando, se faz ali os estudos, que a pessoa estuda na hora que ela pode estudar, e vai lá, faz aquela prova, e a gente está vendo hoje pessoas se formando hoje sem nenhum preparo, homens saindo muitas vezes de uma faculdade onde pegam o currículo, onde pegam ali o diploma, a maior parte deles sem ter tido atuação, porque aqueles que podem hoje estarem numa faculdade estudando diurno ou horários, são pessoas raros aqueles que podem fazer isso. A maior parte são aqueles que têm condição, filhinhos de papai, que têm condição, são poucos aqueles que trabalham o dia inteiro e depois para a faculdade. Ainda tem, eu sei que tem, há exceções, mas a maior parte não consegue fazer isso. Então a gente está vendo hoje, vamos lá para o portal, vamos lá para o portal, o que você precisa é defender o seu diploma, porque você mostra um diploma sem preparação nenhuma. Então a gente está vivendo um país onde não se há mais um progresso, um desenvolvimento da mente. As pessoas estão hoje fadadas, querem ficar o dia inteiro sentadas, assistindo televisão e olhando para o teto, olhando e buscando meios de, hoje as pessoas nem letra, presta atenção que eu estou falando, nem escrever direito escrevem mais. As pessoas aprenderam a digitar, o tempo inteiro a digitar. Elas não têm mais uma caligrafia que você pode olhar assim e ver, poxa, que letra bonita, como vimos os cadernos antigamente. Hoje com 10 anos, com 11, 12 anos, as mulheres já estão as meninas com 12, depois que entrou essa Bolsa Família aí, com 13, 14 anos, a gente está vendo uma quantidade avassaladora. Mas é para ajudar, nós temos que ajudar, mas temos que conscientizar também, porque uma pessoa que tem uma condição de vida, onde há uma dificuldade, onde nós temos também uma conscientização. Por que não libera laqueadura? Por que não libera meios contraceptivos, né? Onde essas mulheres parem de parir, parem de colocar crianças nesse mundo. Não há uma conscientização, não queremos um povo inteligente, a gente quer um povo ignorante, para que mais possa ser manipulado, e não é desse jeito. E o povo que para de ser manipulado é um povo que aprende a lutar pelos seus direitos. É um povo que aprende a cada dia mais se aperfeiçoar. O Senhor diz, renovai-vos pela transformação da sua mente. Nós precisamos renovar. Estamos parados hoje, tudo bem. Hoje tudo é facilidade. Você vê essa questão do delivery, né? A gente fala do delivery, a gente fala a respeito do controle remoto, a gente fala das facilidades que existem hoje. As pessoas sentam, pegam no telefone, e hoje, fast food, hoje aquela coisa lá, iFood, você liga, está na tua casa. As pessoas hoje, elas não têm mais contato hoje. As pessoas estão totalmente escondidas e não se desenvolvem mais hoje como deveriam. Elas não têm mais uma capacidade de crescimento. Você vê que nunca se viu hoje no Brasil. A gente imagina que depois desses governos anteriores, esses quantos anos aí, esse governo corrupto e ladrão que estava anteriormente aí, e que foi roubando, saqueando o nosso país, ainda tem gente ainda que fazem parte dessa corja, que acredita que foi feito algum benefício nessa época do governo Lula e Dilma e essa companhia limitada aí. A gente começa a imaginar, nunca se teve uma classe tão baixa, né? Hoje você vê rico e pobre, hoje a classe média praticamente, não existe mais a classe média, hoje é rico e hoje é pobre. É uma coisa louca que está acontecendo. Isso é o que as pessoas fazem. Como eu estou sentado, tranquilo, não preciso me esforçar. Não, a palavra do Senhor é muito clara, o reino dos céus é tomado por esforço, meu irmão. E a gente precisa lutar, a gente precisa trabalhar, a gente precisa, olha, não é uma brincadeira isso não. As pessoas estão ficando cada vez mais ignorantes e mais passivas, deixando com que pessoas que não têm preparo nenhum venham ditar regras e venham construir leis para que a gente possa se sujeitar a essas leis e não ter possibilidade de crescimento. A gente não pode aceitar mais isso. As pessoas, muitos estão com medo porque tem medo de perder. Muitos não querem se colocar porque sabe que a opinião pública vai entrar com tudo. Deixa que entre, meu irmão, porque se você sabe o que você quer, sabe o que você defende, pode vir falar o que quiser falar. Você tem os seus passos firmes numa caminhada que você buscou trilhar com dignidade, com honestidade, com caráter. Então não se preocupe com o que vão dizer, não. Se entra aí esses ativistas aí que se juntam para poder juntar, por que muitas vezes nós cortamos comentários que não são apropriados? Porque desse jeito que começa, basta um negativo para que 10, 20 negativos entrem, mas basta um positivo para que se levante 1, 2 ou 3, porque coragem para ser verdadeiro são poucos os que têm, mas para viver na mentira, viver com máscara, porque o que nós falamos, a máscara é o que menos nós precisamos, porque o que mais a gente vê, a gente mascarada hoje em dia,
revestidos, sabe, de uma posição que não honram aquilo que na verdade eles carregam. Eles não estão honrando hoje. Foi dado para eles ali uma responsabilidade. Eles não manipulam as pessoas. E é isso que a gente não pode aceitar. Não dá para tolerar, não dá para aceitar esse tipo de coisa. Nós estamos indignados e vamos continuar denunciando e vamos continuar falando o que tem que ser falado. Não estamos preocupados nem um pouco com as consequências, mas eu acredito que, olha, eu falo aqui agora direcionado a pastores. Eu acho que você devia começar a parar de ter medo de perder e parar de achar que essa pandemia do diabo aí, do inferno, que isso daí vai matar alguém. As pessoas estão morrendo e não precisou de pandemia para matar, não. Já estão morrendo, ó, já tem muito tempo. E não tá ninguém nem aí para isso. Mas a verdade vai vir à tona, meu irmão. E eu vou dizer para você uma coisa. Muitos talvez vão ser esculachados agora, mas é melhor ser esculachado agora. E levantar a cabeça e saber que quando essa verdade vir à tona, você fez a sua parte. A pior coisa, a coisa que mais me envergonhou em Angra dos Reis foi saber que teve uma reunião com o prefeito e vários pastores daqui em Angra, e tinham vários pastores que na hora que foi colocada essa questão, muitos baixaram a cabeça e aceitaram e ficaram do lado do governo para poder fechar as igrejas. Eu achei isso uma vergonha para Angra dos Reis. Me desculpa, mas desde o primeiro dia que nós estamos aqui de que começou, nós não fechamos e não vamos fechar. E se tentar fechar, vamos abrir de novo. Vai ter que parar, gente, porque nós vamos continuar. Sabe por quê? Porque é para isso que Deus nos chamou. Agora não tenha medo de ser verdadeiro, de ter caráter, de ser honesto. Nós temos que ter vergonha de ser corrupto, vergonha de estar roubando uma cidade, vergonha de estar manipulando as pessoas em conchavo com o governo estadual para fazer essa bandidagem para tentar quebrar o nosso país. Aleluia. Nós temos vergonha disso, mas a vergonha de ser fiel. O meu Jesus não teve vergonha de ser quem ele era, de ser o Filho de Deus, daquele que veio para tirar o pecado do mundo, aquele que deu a vida dele para que nós pudéssemos ter hoje a oportunidade de termos a vida eterna. É para isso que ele fez o sacrifício dele. Não foi para que nós ficássemos escondidos, preocupados. Porque vou ter perdas materiais. Um pastor não se preocupa com o lado material. Eu falo isso porque eu falo isso de um povo que é o povo que nós pastoreamos e sabe muito bem quem nós somos. Nós não estamos preocupados com isso. Estamos preocupados para que ninguém manipule a mente do povo de Deus. Pelo menos o povo que nós estamos pastoreando, ninguém vai manipular a mente deles, não. Eles não vão falar de morte, não. Eles vão falar de vida todo o tempo. Então, esse processo, o povo ao qual Deus colocou como responsabilidade nas nossas mãos, vão falar de vida, vão viver saúde, vão viver testemunhos maravilhosos, porque foi para isso que nós fomos chamados. E é isso que eu quero que você avalie, que você pense. Porque não pense que não vai ficar passivo. Se depender de mim, esse governo não volta para Angra dos Reis. Se depender das pessoas, porque agora a gente vai entrar quente de verdade. Mas não vai voltar essa política suja de Angra dos Reis, não. Essa política suja que a gente está cansado de ver. Essa porcariada que a gente vê aqui, essa conversa fiada, porque eu não sei quem que acredita ainda nessa manipulação. Você pode estar certo, que isso a gente não pode mais tolerar. Mentira, não. A gente está lutando pela verdade, por aquilo que é coerente, por aquilo que é inteligente. E se você está desse lado, que Deus te abençoe. Se você está do outro lado, que Deus te abençoe. E que Deus tenha misericórdia daqueles que sabem que têm a oportunidade de fazer o certo, mas preferem se inclinar por aquilo que é errado. Eu repito, eu estou olhando e vou continuar olhando para aquele que é o presidente do nosso país. Todo o tempo eu estou acompanhando ele, porque ele está lá diante de uma oposição tremenda, de corruptos como Dória, esse safado sem vergonha, esse Whitson aqui, esse perturbado aqui do Rio de Janeiro, que é a última vez que entra. Você pode estar certo, é a última vez que esse moleque vai entrar, porque nas próximas eleições, porque na hora de fazer a campanha política, são os cordeirinhos, mas depois que entram, fica igual uns canalhas aí, uns bárbaros aí, dizendo que eu vou fazer e vou acontecer, nunca fez, nunca aconteceu em nada, e aí teve uma oportunidade de ser um representante do povo, e tá fazendo conchavo para poder tirar proveito, para poder ter aí o que, mas olha, nós vimos Cabral, né, vimos tantos outros, que foram presos porque foi descoberto falcatrua. Ah, mas tinha que fazer uma CPI muito bem feita nos municípios, nos estados, para saber o que está por detrás dessa falcatrua toda aí. Em nome de Jesus Cristo, eu posso garantir para você que nós vamos ter um país no qual nós nos orgulhamos de ser brasileiros. Um país nós nos orgulhamos de fazer parte desse país, dessa nação. Vai demorar um pouco, a gente vai passar um perrengue, vamos, mas olha só, o processo
processo ninguém quer, mas eu posso garantir que o resultado vai vir. O processo são poucos os que estão caminhando para subir, mas depois que acontecer a diferença e que muitos talvez que ficaram contra vão começar até a falar diferente. Não, eu sou brasileiro. Eu posso dizer para você, eu sou brasileira com muito orgulho, eu sou angrense com muito orgulho. E eu vou dizer para você uma coisa, o que eu não sou é falsa, hipócrita. O que nós somos aqui somos pessoas que vivemos uma palavra que é verdadeira, que é eficaz e que ela não vai ficar de forma alguma escondida e nem tampouco voltará vazia. Se nós estamos falando a verdade, essa verdade vai vir à tona. E a gente vai ficar, sabe, chateado e triste por ter abraçado essa causa aí, em detrimento a uma hipocrisia, que só basta lá fora que a gente vai ver. Tem muita gente chorando, gente. Mas você pode estar certo que a palavra do Senhor diz que aqueles que choram serão consolados. Amém. Que Deus abençoe. Aleluia. E vamos seguir fazendo a nossa parte. E que Deus tenha misericórdia do nosso país e misericórdia das poucas vozes que ainda têm coragem de se levantar para dizer basta. Porque a única palavra que é verdadeira é a palavra do nosso Deus. Deus abençoe a todos. Pastor, um grande abraço para você, né? Que a paz do Senhor seja na tua vida, seja constante e não se deixe ser manipulado, não. Abra os seus olhos, peça a Deus para te revelar, para que nada fique oculto, porque não tem nada que fique oculto, né, aos olhos do Senhor. E eu tenho certeza de que Ele vai honrar aqueles que estão buscando, aqueles que estão sendo honestos, verdadeiros. Sabemos que tem sim pessoas que estão lutando por uma causa, tem pessoas que até mesmo no meio dessa política estão lutando, são pequenos, e nós precisamos sim estarmos unidos nesse propósito, orar por aqueles que estão realmente com uma boa intenção, orar realmente por aqueles que estão lutando a batalha do povo e sermos aqueles que vamos auxiliar aqueles que têm realmente algo bom no coração. Temos certeza de que ainda vale a pena, né, lutar, vale a pena estarmos ali glorificando o nome do nosso Deus e sendo instrumento de Deus para abençoar essa nação, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Estamos aproveitando essa oportunidade onde Deus tem sido honrado nessa nação, onde o líder maior dessa nação tem buscado sim no Senhor, uma direção do Senhor, e todos aqueles que querem realmente ouvir a voz do Senhor, que possam estar juntos intercedendo, juntos orando, lutando, não colocando a sua espada no chão ou colocando a sua espada embanhada, mas está na hora de levantar e entrar no confronto, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Um grande abraço e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.